Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos entender como é que se usa a linguagem da mesma forma que se usa uma roupa. Se você ainda não viu qual que é a relação entre as duas coisas, fica no vídeo para entender melhor. Já deixa aqui nos comentários o que você acha dessa relação entre o uso da roupa e o uso da língua. E o vídeo ao qual nós vamos reagir hoje conta com a fala do professor Lucas Martins, que pelo que eu entendi, criou um personagem aí que seria um jovem sem limites, chamado Lucaus, e aí ele cria música, cria todo um personagem em cima dessa personalidade. E aqui nesse podcast, nesse momento do podcast, ele faz observações muito interessantes sobre o uso da língua. Vamos dar uma olhada. Aí o pessoal, você acaba ficando acuado de experimentar coisas novas, porque você faz parte de um grupo ou uma bolha que não te deixa experimentar porra nenhuma. E às vezes você pode deixar legal aquilo, tá ligado? E não tem mal nenhum. Porque às vezes tem gente que fica tentando botar a visão ideológica na porra toda, velho. E às vezes é só você saber aproveitar a arte, cara. A arte pela arte, velho. Aproveita o bagulho, vê lá, tira a tua própria conclusão. Não gostou? Mac, tamo junto. Tu não tem obrigação de gostar de porra nenhuma. Mas experimenta. Lá no Rio fala Mac agora, é? Porra, só isso que fala. É Mac, tá ligado? Mac, tá ligado? Mac, tá ligado? Tudo é Mac. Mac do Mac, Mac do Mac, 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 Mac do Mac, Mac, do McDonald's. É sempre assim. Tô por fora. Tem muitos anos que eu tô fora do Rio. Só que eu tento muito controlar quando eu tô falando como eu mesmo, eu tento muito controlar gíria, entendeu? Porque lá é natural. Eu tô falando, por exemplo, com os meus amigos, a gente fala isso com gíria, é meio que automático, a gente se responde em gíria. Falo com a minha mãe em gíria, porque a minha mãe fala em gíria, é do Rio, então ela vai falar em gíria também, entendeu? Agora, quando eu tô fora do Rio, eu tento preservar o pouco que eu garanti na faculdade de linguagem. E isso é uma coisa interessante também, não sei se tu aprendeu essa porra. Na faculdade eu aprendi um negócio que eu lembro. Caralho, é o cara botando em xeque o que eu aprendi não é... Aqui, ele falando se você aprendeu ou não pro Igor, porque o Igor também fez letras, se não me engano ele fez inglês, né, a especialização do curso dele de letras, então ele provavelmente passou pelas matérias básicas de linguística, ou de percepções da linguagem, estudo da linguagem de uma certa forma. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Esse louco, não, tu quer me botar na sinuca, filha da puta. Eu aprendi uma coisa na faculdade que foi uma das coisas que eu preservo demais. Nego acha... tia, ele me chamou de filho da puta, então é mais ou menos a mesma coisa, hein? Com todo respeito. Vai. A linguagem é como se fosse uma roupa. Você não pode usar o mesmo tipo de linguajar em qualquer lugar onde você esteja, porque isso é até desrespeitoso pra quem tá ali. Só não funciona pro monarca essa porra. Eu não vou por exemplo, eu não vou num culto vestido que nem um cara do X-Men, e eu não vou na favela vestido de terno. Cada local tem sua vestimenta. Cada linguajar tem sua vestimenta Eu também. vou vestir do mesmo jeito, porque é a roupa que eu tenho. Não, mas tipo assim, eu tô falando de uma coisa discrepante, entendeu? Por exemplo assim, eu não posso esperar que eu vá num lugar que Tu não tipo, pode ir numa entrevista de emprego e falar... ficar, tá ligado. O que a pessoa vai estar esperando de mim? Claro. Entendeu? Eu tenho que manter um nível esperado pra aquela conversa. Nem é tão legal ficar... Eu percebi que eu tô com esse vício de tá ligado. Você que me passou essa merda, porque você tem essa porra também. Não é legal, só não é legal. Vício de linguagem em geral não é legal. Mas depende do contexto que você tá, que fala, entendeu? Tá ligado, pô. Pronto, aqui eu vou parar um pouco porque acho que o Lucas já deu muita margem pra gente discutir. Primeiro, então, começando com essa comparação com a roupa. Como vocês perceberam, esse episódio do Flow já faz algum tempo, já que o Monark nem participa mais do programa, por razões óbvias, pra quem acompanhou toda a treta por aí, mas eu achei tão interessante a fala do Lucas que eu tinha que comentar aqui. E tudo começa com o uso da gíria Tamek, que o Lucas fez ali durante sua fala, que tava sendo uma fala espontânea, né, que ele sentiu talvez à vontade demais, e começou a usar algumas expressões típicas, por exemplo, do karaokê, vamos dizer assim, ou do falar carioca das comunidades, das favelas, por exemplo. De uma forma quase sincronizada, o Igor estranhou ali o uso daquela gíria que, por exemplo, ele do Rio de Janeiro, que já tá afastado há um bom tempo, já não mora mais no Rio de Janeiro, também nem sei se ele participava das mesmas comunidades que o Lucas, ele já não identificou aquele código. E isso é uma definição claríssima do que nós entendemos como o uso da gíria. A gíria, quando ela ainda não tá vulgarizada, quando ela não fez parte, por exemplo, já do linguajar geral das pessoas, ela marca a identidade de um grupo com a intenção de codificar a sua fala. Então a ideia é que as pessoas que vejam ou ouçam o uso dessa gíria identifiquem que essa pessoa faz parte do seu grupo, já que outras pessoas não possuem esse código e não conseguem entrar nesse grupo falando do mesmo jeito. E eu acho que essa fala fica ainda mais pertinente devido a alguns debates que teve por aí na internet ultimamente, falando, por exemplo, sobre a adaptação da fala. Por exemplo, algumas pessoas criticaram que certos influencers, certos youtubers apareceram em certos podcasts com tipos de público diferente, com interlocutores diferentes, ou seja, com as pessoas com quem eles falavam, que eram pessoas diferentes do seu meio de convívio normal, por exemplo, que essas pessoas adaptaram essa fala. Isso seria uma forçação, a pessoa está tentando parecer que faz parte da favela ou que tem esse vocabulário de comunidades, por exemplo, que são marginalizadas e criam ali a sua própria convivência e a sua própria socialização, também a sua forma de falar. E o que essas pessoas falham entender é que, assim como o Lucas explicou de forma muito didática, a língua é como uma roupa, tem que estar vestido de forma adequada ao ambiente. Então, por mais que a minha identidade seja marcada por usar um terno, por usar gravata, por usar talvez até um chapéu típico dos anos 40, por exemplo, essa é a minha personalidade,
comunidade, por exemplo, assim como eu me vejo. Eu seria extremamente desadequado para ir, por exemplo, para um churrasco na casa de algum amigo. Então, o churrasco, esse evento social que reúne de forma informal as pessoas mais próximas, por exemplo, que tá ali carne, bebida, não é o ambiente mais adequado para se usar um terno, até mesmo pelas condições meteorológicas, vamos dizer assim, porque normalmente se aproveita os dias de sol, né, para fazer esse evento. E como o uso da linguagem de uma forma fluente não é usar a língua com seu eruditismo, com seus arcaísmos a todo tempo, para mostrar que você é uma pessoa que lê bastante, né? Como eu vejo nos comentários aqui, às vezes as pessoas que defendem, por exemplo, um uso de certos arcaísmos, de formas de usar a língua, por exemplo, típica dos livros, mas em todos os momentos da fala, por exemplo. Esse tipo de fala pode ser adequado para um congresso, pode ser adequado para um vídeo de análise literária, por exemplo, pode ser adequado para ciclos de discussões literárias, ou até mesmo para pessoas que participam do mesmo grupo social, mas está em completo desacordo em um ambiente informal em que as pessoas não estão preocupadas ali em demonstrar o conhecimento que elas aprenderam, por exemplo, em livros com esses certos arcaísmos, palavras que já estão em desuso, por exemplo, na língua, ou que são mais raras na fala comum. E assim como você acharia ridículo uma pessoa de terno, gravata e chapéu, como eu citei anteriormente, num churrasco, você também tem que achar ridículo o uso de uma fala pedante, por exemplo, num ambiente em que não tem nada a ver com aquela fala. E isso não é um uso fluente da língua. Então, eu não estou sendo mais fluente ou mais proficiente no português porque eu sei usar essas palavras, vamos dizer assim, raras ou escassas no vocabulário vulgarizado, por exemplo, das pessoas, do vernáculo das pessoas, que é a fala, vamos dizer assim, cotidiana das pessoas. Eu estou sendo, na verdade, completamente inadequado e não estou sabendo adaptar a minha linguagem para aquele código daquela comunidade. Isso é o que nós entendemos como variação diastrática, que é a adaptação do uso do código da língua, ou seja, se usa a língua da forma adequada à situação, ao grupo social em qual você está inserido. E mais ainda, nós ainda temos a variação diafásica, que são os diferentes contextos e de uso da fala que vão modular como que a gente vai usar o vocabulário, como que a gente vai fazer as construções das falas. Então percebam que esse processo acaba sendo até natural. Você percebe, se você tem esse bom senso, você está um pouco mais sensível às questões sociais, você percebe a inadequação da sua fala quando o seu interlocutor não faz parte do grupo social que se identifica com a forma com que você está usando a língua. E é isso que o Lucas está tentando explicar aqui. Eu não vou usar uma roupa para ir no culto com a minha mãe, a mesma roupa que eu usaria, por exemplo, para sair na balada com alguns amigos. E o uso forçado, por exemplo, de uma linguagem talvez aí que não esteja em acordo com o grupo social, com a comunidade linguística na qual eu estou inserido naquele momento, por exemplo, pode ser por várias razões. Algumas delas pode ser, por exemplo, por uma falta de sensibilidade, talvez por não entender a inadequação da sua roupa linguística, vamos dizer assim, para aquela situação. E pode ser também, o que acontece em vários casos, por exemplo, um uso pedante da língua, em que a pessoa, para se sentir superior àquela comunidade linguística, ou para mostrar, talvez para se valorizar, talvez assim, quer mostrar o conhecimento que ela adquiriu, por exemplo, na linguagem escrita, que é completamente diferente da língua oral, da língua do dia a dia, que nós usamos, o vernáculo do dia a dia. Essa pessoa se usa desse recurso, muitas vezes, para se destacar propositalmente naquela comunidade, dizendo, eu não pertenço a esse grupo. Na verdade, eu pertenço a um outro grupo e estou aqui de forma inadequada usando essa língua, e claro, mostrando talvez um conhecimento diferente que ela tem em relação àquelas outras pessoas. Eu não estou dizendo que sempre acontece, mas eu quero dizer que quando uma pessoa não é sensível a esses ambientes, talvez não por ignorância, talvez conscientemente ela escolhe usar um código que está inadequado, esse pode ser um dos casos, infelizmente, por conta do preconceito linguístico e por algumas pessoas acharem que uma forma arcaica de falar é a forma mais correta, isso acontece muitas vezes por esse motivo. Você que é o carioca é mas tipo assim, lá no Rio, isso é absolutamente normal, as pessoas falam assim lá, entendeu? Lá é Mac. Lá é Mac, lá é Mac. Agora eu só vou falar disso em eu acho que essa foi a primeira vez na minha vida que eu falei Mac. Tipo, lá não, é Mac. Não falando sobre McDonald's nem o Macintosh. Eu não falo de Macintosh, que isso é coisa de burguês. Percebam a diferença da referência do código aqui. O Monark, por exemplo, quando ouve a palavra Mac, ele associa a abreviação MacBook, por exemplo, que é uma das marcas características, uma das linhas características da Apple, ou, por exemplo, associa a rede de fast food McDonald's, por exemplo, que já é uma outra associação que uma pessoa, por exemplo, da comunidade, das favelas, já identifica como parte do código da sua linguagem cotidiana. E é isso que nós falamos da codificação da linguagem pelas gírias. A gíria marca quem é do grupo e a pessoa que não consegue perceber esse código ou não usa esse código de uma forma natural, vamos dizer assim, você percebe que ela não está entendendo como usar esse código, ela claramente não faz parte daquela comunidade. E é por isso que nós adaptamos sim a linguagem ao contexto linguístico que nós estamos, mas sem também forçar uma personalidade ou uma criação linguística que nós não temos. Então, por exemplo, eu vou diminuir a aproximação da gramática normativa quando eu estiver num contexto de fala vernacular, mais informal, por exemplo, mas eu não vou ficar tentando usar uma gíria de uma comunidade da qual eu não pertenço, porque primeiro vai parecer ridículo, já que eu não vou saber usar de uma forma natural, já que aquilo não faz parte da minha criação, então toda a minha
observação e uso dessa gíria pode acabar soando como artificial, e porque a pessoa com quem eu tô falando não precisa que eu finja ser alguém que eu não sou para que ela perceba que eu tenho alguma empatia linguística. Basta, por exemplo, eu usar o meu vernáculo, a minha forma de língua mais relaxada, menos próximo, por exemplo, que nós entendemos como a gramática normativa, que é o que a gente aprende que tem que seguir o tempo todo, que na verdade é impossível na fala, né, por conta da escola, da escolarização. Já mostra a pessoa que eu tô querendo adaptar o meu código àquela situação, porque eu quero me relacionar com aquele interlocutor. Agora, voltando à gíria tamek, por exemplo, é uma gíria que me chama muita atenção, desde aquele vídeo que eu reagi ao MC Cabelinho, por exemplo, que falava sobre essa gíria, típico do karaokês da favela, por exemplo, que tá na boca de todo mundo que faz parte daquela comunidade, e pra mim, por exemplo, que não faz parte daquela comunidade, é um código estranho e diferente. Por isso é interessante buscar entender como usa, por exemplo, esse código, ouvindo das próprias pessoas que usam esse código. Vamos dar uma olhada nessa matéria que eu achei falando sobre o uso de tamek. Essa é a coluna Fala Comigo Bebê, que saiu do impresso do Voz das Comunidades para ganhar as ruas aqui na Penha. Tá um pouquinho alto, né? Esse quadro, olha que interessante. Fala Comigo Bebê, gírias da favela. Poxa, trazendo, por exemplo, todo o conhecimento linguístico que se usa dessa comunidade, todo o uso linguístico da comunidade, para que as pessoas que não fazem parte daquela comunidade percebam como é o uso desse código. E aqui, no caso, a gente está falando que as pessoas vão passar a usar esse código, mas, por exemplo, elas vão conseguir identificar de onde a pessoa é e como que ela usa essa língua, por exemplo, a forma de uso da língua, quando ela não está, por exemplo, naquele contexto. Eu sou Pedro Portugal, repórter especial do Voz das Comunidades, mas repórter especial porque, assim, de repente é porque eu não sou repórter mesmo, né? E a gente tá aqui hoje na Rua dos Romeiros para provar que se MEC é tranquilo, MEC é favorável. Vem comigo, Renato. As gírias de favela estão cada vez mais no vocabulário do povo brasileiro. Você conhece, você escuta muito por aí? Escuta. Gíria de favela? Conhece gíria de favela? Não. Sabe o que quer dizer tamek? Eu não. Então aqui a gente percebe, por exemplo, que ele está entrevistando várias pessoas, essa pessoa, por exemplo, não faz parte daquela comunidade que usa esse código linguístico. A senhora, que tá aí bem vestida, sabe o que é MEC? Que bobagem, cara. Você sabe o que quer dizer tamek? Não. Tameca tá suave. Tranquilinho. Tamek tá suave. Tá suave, tá aqui, tá tudo na paz. MEC é tranquilidade. Sabe o que quer dizer tamek? Tá tranquilo. Valeu, Mariana, obrigado. Todo mundo que faz parte daquela comunidade rapidamente identifica isso como um código que faz parte do seu vernáculo. Tem muita tranquilidade ou tem muita facilidade em explicar o que aquilo significa para elas que usam esse código. Mariana é muito séria. MEC é quando tá gostoso, quando tá bom, tá MEC. Tá tranquilão. Suave. Não conheço. Para mim, são pessoas que são identificadas por coisas que faz que não dá para viver no nosso momento. Acho que o senhor aqui tá um pouco perdido. Talvez ele não entendeu o que significava a palavra, ou ouviu uma coisa diferente, e aí disse que não pode falar aquilo, porque identificar pessoas que fazem coisas que não pode... Enfim, acho que ele tá um pouco perdido ali no rolê. Vamos ver os próximos entrevistados. Eu não sei o que é MEC. O que é MEC? É o ensino fundamental? Me dá um minutinho. Tudo bem, meu camarada? Se fosse da Globo, tava todo mundo aqui em volta, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó, tava cheio. Esse vídeo fica aumentando o volume do nada, né? Precisava... Tá falando aqui, isso aqui tá, ó. Como? E MEC. Oi, minha tia. Tia? Acho que tu não sabe o que é MEC não, hein? Sei, a MEC também é como? MEC, pá. Também sei, velho, não sei. Sei lá. Suave 2 vezes, né? Tá vendo, por exemplo, essa pessoa que apesar de conhecer a gíria tamek, ela não domina talvez o código completamente, talvez porque ela não pertença, que foi criada, não pertence completamente àquela comunidade. Então, claro, a gente pode falar, a gente tá falando de uma pessoa, pode ser que ela só não saiba porque a pessoa individualmente não sabe, não prestou atenção. Mas a gente tá percebendo aqui, por exemplo, que pra ela, tamek é suave, então tamek tá suave. Mas a gente vai perceber pelas outras entrevistadas, já pelo anterior, que não é bem isso que a gíria MEC significa e pode dar confusão ali no significado. Sim, MEC já é MEC. Ah, quer dizer namorar, né? Fazer amor, né? Mas é MEC é isso, eu não quis responder pra não ficar sem graça. MEC é muito boa com as novinhas. Você tá bem de MEC? Todo dia, MEC. E a gente aqui, ó, sem nada. Oi, tudo bem? Deixa eu te interromper aqui. Vem cá. Ah, vem. Que estrela. Não quer aparecer. Olha, podia ser o Ministério da Educação, podia ser uma hamburgueria famosa, mas MEC, na gíria da favela, só quer dizer mesmo que tá tranquilo, que tá suave. Porque a gente que é favelado, a gente sofre, mas sempre leva a coisa numa boa. E MEC, não vai falar de MEC? MEC só quer dizer aquela coisa, né?
Mac. E o ideal é que seja sempre gostosinho no azeite. Bom, esse foi o Fala Comigo Bebê e a gente se vê na próxima. Muito bom. Então, é isso que significa então a gíria Tamek e Mac. Como eu disse, a gente tem que perceber que o uso da gíria tem um contexto certo para acontecer e as pessoas que dominam esse código, como o Lucas mostrou ali, dominar muito bem, conseguir andar muito bem por dois meios diferentes, por exemplo, o meio acadêmico, o meio ali mais da classe média de São Paulo, por exemplo, ou de pessoas que participam de uma classe trabalhadora com mais poder de consumo, com acesso, por exemplo, a escolas particulares, que tem um ensino de forma geral, de regra geral, um pouco melhor. Ele mostra o que é ser fluente na língua portuguesa, e é saber adaptar a sua língua da mesma forma que você sabe que uma roupa está inadequada para aquela ocasião. E que fluência não tem nada a ver com saber palavras raras ou saber falar com um português próximo da norma culta ou que se entende como algo próximo da norma culta, mas saber entender qual é o contexto em que você deve usar mais ou menos gírias, deve usar mais ou menos algum termo ou outro, ou como estruturar a sua frase dependendo daquele contexto social. Mas é de onde vem o Mac do Mas eu não falo, do Apple. Porque é erro de burguês. Então, eu tento muito diversificar aonde eu tô indo. Eu quero saber onde eu tô indo. Se eu sei falar o português correto, eu sei ter um linguajar polido e aquela coisa toda. Mas eu não vou subir o Morro do Borel conjugando verbo, caralho. Eu vou estar me fazendo papel de otário se eu subir o Morro do Borel. A gente fala Na verdade, ele vai estar conjugando verbo de acordo com como aquela comunidade entende conjugação de verbos. Então, por exemplo, se num contexto informal eu sei que a conjugação de verbos vai ficar ali entre 3 formas, por exemplo, eu digo eu faço, você faz, ele faz, ela faz, a gente faz, por exemplo, vocês fazem e eles e elas fazem. Eu sei que, por exemplo, se eu estiver num contexto acadêmico, talvez eu reduza o uso de agente e coloque, por exemplo, uma forma verbal a mais, com mais um pronome ali da primeira pessoa do plural, como nós. Então, nós fazemos, por exemplo. Mas isso tem a ver com o que o Lucas falou aqui, da fluência na língua, de entender o contexto de uso da fala. E ser fluente é perceber quando usar todo esse conhecimento de norma culta que se aprende na escola, por exemplo, para um ambiente acadêmico, que talvez seja mais adequado, mas que para falar com amigos, para falar com a mãe, por exemplo, para falar com outras pessoas, não está adequado. E assim como o Lucas disse, subir ali a comunidade, por exemplo, tentando falar com uma linguagem completamente inadequada, é ridículo e não favorece ninguém, a não ser o próprio ego da pessoa que se entende ali como superior, quando ela não faz por ignorância, é claro. Português popular, cara. Não, mas tipo assim, se eu for falar, por exemplo, com o meu supervisor da época do trabalho, com ele, eu tinha um outro aí linguajar. é outra vibe. Porque o cara é professor também, o cara, ele espera alguma coisa de mim, então eu tenho que manter o nível que ele espera que eu tenha com ele, mas entendeu? isso é porque você tem esse molejo também. Exatamente. Tem uns caras que só falam de um jeito travadão, tá ligado? Não, Aí tem gente que por algum... Esse molejo é essa sensibilidade, essa percepção, esse entendimento de uso da língua, de que contexto a língua deve ser usada, né? Milagre tiver no contexto que ele tá na favela, sim. não vai esperar que o cara vá assim tomar. Aí seria estranho também. Sim, mas Se mas ele começar isso... assim, e aí, bro? Mas esse negócio da roupa como linguagem não serve pra de baixo pra cima. Por exemplo, se uma pessoa não tem oportunidade de ter muito conhecimento, de estudar, a culpa não é dela, ela não teve oportunidade, então você não tem que esperar que ela vai entender outros tipos de linguagem, vai entender se comunicar diferente. Ela cresceu falando de um jeito, como um povo indígena, por exemplo, você não pode meter o louco lá e pedindo pra ele falar a tua língua. Tu vai falar a língua deles, eles sabem falar só assim. Agora você, que tem um privilégio, que sabe, já é vivido, conhece outras culturas, sabe andar por aí, por lá, você, no mínimo, por respeito, se você chega num lugar, você fala a língua dos caras que estão lá. Por respeito aos caras que estão lá, entendeu? Até mesmo pra você se sentir mais à vontade, pra você não se sentir excluído da conversa, entendeu? Você meio que ganha o pessoal se parecendo com as pessoas, entendeu? E o Lucas aqui matou a pau a provocação tonta ali do Monark, que tentou, por exemplo, dizer, mas tem pessoas que não sabem, por exemplo, deixar de usar o vocabulário da comunidade a qual elas pertencem, pra, por exemplo, partir pra um vocabulário mais próximo do que se espera dentro de um contexto mais formal, acadêmico, por exemplo. E aí o Lucas explicou de forma extremamente didática. Se a pessoa não tem a oportunidade de experimentar outras formas de socialização, de convivência, porque a ela foi negada essa condição pela forma com que ela é marginalizada, com a forma que ela é excluída do resto da sociedade, então não dá pra esperar, seria até desrespeitoso com a história daquela pessoa esperar que ela domine um código do qual ela nunca participou, de uma comunidade do qual ela nunca participou. Assim como também não dá pra esperar que uma pessoa que nunca participou, por exemplo, de um meio social, adquira todos aqueles códigos, como a gente tá vendo na gíria Tamek, por exemplo, e esperar que ela use esse tipo de código. Quando se percebe que a pessoa não domina aquele código, que ela não faz parte daquele meio,
ela nunca socializou naquele meio, ou ela não tem familiaridade com aquele meio, também há uma boa vontade da pessoa que está ali para aceitar, por exemplo, algumas inadequações da fala. Então é normal que aconteça esse conflito, esse choque, quando não tem o convívio. É por isso que o convívio entre as comunidades, entre as diferentes formas de socialização e de forma de expressão linguística é a chave para criar maior fluência do português em pessoas que sabem falar os portugueses falados no Brasil. Não só um português, por exemplo, ensinado na sala de aula, que nem representa o que a própria pessoa fala, por exemplo, no intervalo da escola, quando ela não está mais naquele ambiente que exige uma forma de expressão linguística dela. Então Lucas explica, isso não funciona de baixo para cima, ou seja, uma pessoa que a quem foi negada essa oportunidade não tem como saber, não tem como esperar que ela saiba. Agora, se ela tem a oportunidade, aí sim a gente pode esperar uma maior adequação dela, ou até cobrar, dizer, poxa, você sabe como usa esse código, então vamos lá, se esforça um pouquinho a mais, mas não dá para fazer isso com uma pessoa que não teve a oportunidade de aprender outras formas de uso da língua. Mas uma escolha pessoal da pessoa. Com certeza, isso é pessoal, mas se eu você acho pode... a pessoa ser obrigada a falar diferente não é obrigação, numa outra, não é obrigação, num outro contexto social. Não é obrigação. Eu acho que isso é mais pra que todo mundo fique à vontade. Eu me sinto mais à vontade quando eu falo na língua de quem tá falando comigo. Sim. Se o cara fala comigo cariocão, pô, eu tô felizão, metendo vários gírias, falando vários bagulho é doido mesmo, até a entonação da voz muda, faz careta e o caralho, o bagulho é assim mesmo, tá ligado? O carioca já desce. Agora eu só tô falando vários bagulho. Agora eu só tô falando com uma pessoa, sei lá, que tem um outro tipo de pensamento, uma pessoa tipo da alta, ou que tem um tipo literário, aquela parada toda. Eu me sinto melhor falando com ele no nível dele, que pra mim a conversa flui melhor, digamos assim, ele me entende melhor e eu entendo ele melhor, porque a gente tá falando a mesma língua. Claro, faz sentido. Exatamente. O Lucas tá aqui de novo. Cara, poxa vida, ele é um cara muito bom, ele saca muito essa adequação do uso da língua e com o texto de língua você deve usar, por exemplo, uma forma ou outra. Então eu não vou defender uma tese de mestrado usando, por exemplo, o vocabulário que eu uso para falar com meus amigos na minha comunidade, no meu círculo social, informal. E aí o Monark tem que fazer uma provocação dizendo, então eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou. Não, mas você é uma pessoa sensível a essas condições sociais, você não quer ficar inadequado, você não quer sentir um alienígena naquela comunidade, você quer, como o Lucas disse, se entendido e entender melhor. Então, se você quer se entendido e entender melhor, eu acho que faz sentido, naturalmente, você querer se esforçar para se adequar àquele código. E se você não faz esse esforço, talvez falte um pouco de empatia linguística para entender que, para a comunicação fluir melhor, as pessoas têm que entrar num certo acordo linguístico. Você não vai ser aquela pessoa porque você não tem as vivências, a experiência linguística que aquela pessoa tem. Mas você pode chegar até um certo ponto, e aquela pessoa pode chegar até um certo ponto em relação ao que ela usa, para que vocês tenham uma conversa que flua melhor. Como o Lucas disse, eu quero ser entendido e eu quero entender. Então não faz sentido eu ficar forçando um outro código, um código que não faz parte da vida daquela pessoa, assim como ela vai perceber que não vai fazer sentido ficar forçando um código típico, por exemplo, da comunidade dela. Ela não vai fazer isso. Ela vai entender que ela tem que usar outras formas, fazer outro uso da linguagem para chegar num certo ponto. Mas é claro, nós não vamos conseguir simular o uso linguístico daquela pessoa. Então a gente vai chegar num certo ponto comum ali que vai permitir uma comunicação muito mais fluida, muito mais interessante do que se cada um tentar falar no seu código. Não tem ruído. Não, isso acontece. Entendeu? Não só no isso, diminuir ruído gírias, na comunicação, sim, mas no termo de linguagem, de certas palavras que você usa ou de contexto. Por exemplo, uns caras de agência, se você fala de um jeito com os caras não vão te levar a sério. Sim, mas se fala de outro jeito, não tem nada a ver com gíria e nada. Sim. Fala esses nomes difíceis de meta, não sei Budget. Budget é mindset. Tem que ver nosso mindset time frame aqui, time tá frame. ligado? Do escopo da ação. Aí os caras não, qual que é o outro? Peraí. Deadline. Deadline é boa. Deadline Deadline dessa ação. Então, eles estão falando aqui do uso, por exemplo, de jargões típicos de algumas áreas, por exemplo, do marketing ou de escritórios multi-internacionais, por exemplo, que esperam um certo uso da língua, que, por exemplo, inclui vários estrangeirismos, vários anglicismos, palavras importadas do inglês, por exemplo. Assim como se eu for levar meu carro no mecânico, eu vou tentar adequar a minha linguagem para que eu seja entendido melhor e para que eu também seja levado a sério. A gente sabe que em alguns contextos, se você não domina minimamente o código daquele contexto, você vai ficar talvez um pouco de fora do que está acontecendo, talvez não perceber toda a situação. O deadline desse job. O deadline desse job aí tem que ver aqui no nosso time frame direitinho, porque senão vai sair do nosso budget. Tem que falar assim, senão agora acho que você é... ele adequou a linguagem, por exemplo, a sua forma de uso da língua, na verdade, para poder, por exemplo, se comunicar com pessoas que usam aqueles jargões. E aí ele entende que, adequando a sua língua
o seu uso da língua para esse contexto, ele vai ser melhor entendido, ele vai ser melhor levado a sério, vai ser percebido como uma pessoa que, para as outras pessoas, mostra que entende do que tá falando. Não é uma pessoa completamente de fora que não entende o que tá acontecendo, né? Você não entende nada. Pois é, tá vendo? É linguagem, cara. Eu gosto muito. Eu me apaixonei de verdade. Eu aprendi a amar a língua na faculdade. Antes eu odiava, antes eu falava como carioca mesmo. Eu cheguei na faculdade e já me senti excluído porque eu não sabia falar direito. E, por exemplo, assim, quando eu tinha... Na faculdade tem muita discussão, Você por quer exemplo. dizer que carioca, então, não fala direito? Não, falar direito no sentido culto, né? Dois otários, né, cara? Caralho, velho. Não, eu também sou otário, pô. Então tem 3 na mesa, tem 3 na mesa. Aí na faculdade eu me senti excluído porque eu não conseguia nem abrir a boca. Eu era o cara que escrevia as coisas e participava de um grupo pra ter um porta-voz. Porque eu ficava com vergonha de falar muita gíria, gaguejar. Porque eu não tinha aquela malemolência de falar o português certinho, falar o verbozinho, falar pausado, falar respirando. Eu não tinha essa porra. Eu era o cara de lá da baixada lá da pontinha, que o bagulho é doido mesmo. Então eu demorei muito pra poder digerir e aprender. Depois de muita leitura, de ter contato com as pessoas daquele meio, você acaba meio que absorvendo, meio que uma esponja. Exato, então eu agradeço muito por ter passado por isso. Foi uma experiência que mesmo que, por exemplo, agora eu não exerço mais a profissão, mas é uma coisa que eu vou levar pra vida. Não foi pra nada, entendeu? Tem o devido valor e eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter ido pra lá, porque aquilo muda a vida, cara. Ir pra um lugar onde você tem conhecimento, independente do que seja. Pode ser uma coisa que a sociedade julgue ser a mais irrelevante possível. Conhecimento muito merda, mas é conhecimento. Você pode aprender alguma coisa lá que pode realmente ser boa pra tua vida, tá ligado? Não custa nada aprender. Aprender não faz mal pra ninguém, tá entendendo? Claro, com certeza. Então, porra. Eu acho que o máximo que você puder agregar no seu mindset... Ai, meu Deus. Melhora, com certeza. Perfeito, chegamos ao fim aqui. Então acho que a lição final, ou a mensagem final é: não basta querer ser fluente em inglês, por exemplo, se você não sabe ser fluente na sua própria língua, entender os contextos de uso da sua língua. Então, se esforce para conhecer outros contextos, para perceber quando que você está usando uma fala talvez inadequada e por que talvez você ali não está inadequado. Ou seja, perceber qual é o contexto social e qual a melhor forma de comunicação naquele contexto. Isso vai fazer com que a comunicação seja melhor, seja mais fluida e, claro, você seja melhor entendido. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa o curtir também para ajudar e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Tem vídeo todos os dias agora, live de segunda e quinta. A segunda-feira dessa semana deu um pouco errado, eu vou ter que mudar o esquema aqui, mas vai funcionar para semana que vem. Mas fica aí para acompanhar os conteúdos e agradeço se você der uma olhada ali no Instagram, movimento.140 ou no TikTok, movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.